Bora falar de futebol? O técnico Rogério Ceni não sabe se fica ou não no São Paulo. Aliás, o ano do São Paulo é bom ou é ruim? Como a gente pode avaliar essa temporada e qual o impacto de uma permanência ou saída do Rogério para o ano que vem? Bora falar sobre isso no vídeo. Bora falar de futebol? Inscreva-se no canal do Fragoso, já ativa o sininho, deixa o seu like, tudo de graça, tudo na moral, para já valorizar o trabalho que eu faço por aqui. E claro, ao final do vídeo, deixa um comentário, uma crítica construtiva, um elogio, uma opinião, uma análise, o que você bem entender, deixa um comentário que também é importante para o canal. E se você quiser ser membro, eu vou ficar muito contente. E, aliás, vale lembrar que esse vídeo é patrocinado pela Estrela Bet, que está comigo, mais de 28 modalidades esportivas para você palpitar, saque via Pix, opção de 100% de bônus liberada no primeiro depósito, se você se cadastrar com um link que está no comentário fixado aqui embaixo, hein? Se cadastra lá na Estrela Bet com o link que está no comentário fixado aqui embaixo, e aí, num depósito entre 20 e 200 reais, o seu depósito de estreia, se ele pintar dessa forma, você já libera para clicar a opção de 100% de bônus, e a Estrela Bet, pá, vai bancar o que você colocar lá entre 20 e 200 reais. Show? Então, a Estrela Bet dando moral e você também chegando e dando moral por aqui para palpitar junto comigo. Bora então falar sobre o assunto do vídeo, sobre o assunto que realmente tem tomado as atenções dos torcedores são paulinos. Eu estive lá na Copa Sul-Americana, na final em Córdoba, trabalhei cobrindo a torcida, cobrindo a expectativa, cobrindo também os bastidores ali nos treinamentos, também de olho, evidentemente, no que aconteceu durante o jogo, depois do jogo. E claro que a gente precisa analisar um pouco o que está sendo debatido em relação ao ano do São Paulo ser bom ou ruim, e a essa grande questão que tomou conta das entrevistas coletivas do Rogério Ceni. Afinal, o técnico fica ou não fica? E qual o impacto de uma permanência ou de uma saída? Vou trazer um pouco da minha visão aqui, eu que acompanhei muito do São Paulo nessa temporada também. Bom, o time do São Paulo, ele fez aquilo que se esperava, a gente pode dizer assim, na temporada. O time do São Paulo, ele passou por adversários que se imaginava que ele passaria, e ele parou em adversários que a gente imaginava que ele pararia. Então, a gente não pode tratar, por exemplo, um vexame do São Paulo, perder o título paulista para o Palmeiras. É claro, sem dúvida alguma, que naquela ocasião, por conta das circunstâncias, por conta do bom resultado que havia conquistado no Morumbi, o São Paulo entrava como favorito no Allianz Parque. Mas, mesmo com aqueles 2 gols, o São Paulo perdeu por quê? Porque o Palmeiras provou ao longo do ano que é melhor e mais bem preparado do que o São Paulo. Aquela foi uma amostra do que o Palmeiras viria a ser ao longo da temporada. Um time difícil de ser batido, um time mentalmente muito forte e um time que oscila pouco, se recupera nas suas oscilações. Já o São Paulo deu uma amostra do que ele seria na temporada naquela ocasião, eu posso dizer assim, no Allianz Parque. Porque naquela ocasião o São Paulo oscilou demais, o São Paulo jogou mal demais, o São Paulo foi dominado pelo Palmeiras, o que já é histórico no Allianz Parque, assim como é o inverso no Morumbi, mas é bom destacar, o São Paulo mostrou ali que não tinha um mental tão forte para aguentar certas decisões em certos momentos mais impactantes na temporada. E isso, claro, ficou evidente quando o São Paulo pegou o Flamengo no estádio do Morumbi, depois no estádio do Maracanã, na semifinal da Copa do Brasil. Isso ficou evidente quando o São Paulo foi buscar a taça da Copa Sul-Americana e não conseguiu levar para casa em Córdoba, porque o mental também pesou. Então, tudo isso, essa oscilação, ela aparece também no Campeonato Brasileiro. Quando você olha um time que, em várias ocasiões, principalmente no primeiro turno, jogou muito futebol, criou muitas ocasiões, mas fora de casa não conseguiu sair com a vitória. Por afobação, por nervosismo, por vacilos defensivos que o Rogério Ceni ficou enlouquecido em alguns momentos. Tudo isso pesa também o psicológico. Tudo isso mostra um pouco da oscilação. E quando a gente olha também para os jogadores, a gente percebe o seguinte: um São Paulo que, ao longo do ano, não teve nenhum protagonista no meio-campo, onde a engrenagem das equipes funciona de fato. Quando o meio-campo se perde, o time está mais propenso a oscilar, o time está mais propenso a jogar bem um jogo e jogar mal outro. O time está mais propenso a não entender o que fazer com a bola em um jogo e entender muito bem o que fazer no outro, a depender, é claro, de quem está naquela ocasião, naquela partida, se sentindo à vontade, se sentindo bem. Veja só, São Paulo começou com o Pablo Maia, para muita gente arrebentando no Campeonato Paulista, e o Pablo Maia não conseguiu repetir as atuações ao longo do ano inteiro depois. O Rodrigo Nestor passou a assumir um pouco do protagonismo quando o Pablo Maia caiu. E nesse protagonismo do Rodrigo Nestor, ele começou a chegar na área muito bem, começou a ser um cara criativo, fez alguns gols,
mas depois caiu de novo, no período de 2 meses ali caiu de novo. E aí o Gabriel Neves, que estava descartado no começo do ano, assumiu o protagonismo, começou a ser um cara importante para a dinâmica do meio campo, para ser um meio campo mais mordedor, mais pegador, e de repente as lesões pegaram o Gabriel e o Gabriel voltou a ser um cara que não conseguiu recuperar as boas performances. E aí a gente vai olhando toda essa oscilação, a gente puxa também o Igor Gomes, que teve um ano muito ruim, em um jogo ou outro ele acabou conseguindo fazer a diferença, mas de um modo geral ele teve muita dificuldade para ter uma regularidade. E aí você vê o meio-campo sem ninguém fazendo a diferença, sem ninguém com uma grande regularidade. E isso pesa. Isso geralmente é o que faz com que um time oscile bastante, porque o meio-campo costuma ser o cérebro da equipe. E o São Paulo não teve um cérebro regular, não teve um cérebro com destaque, com protagonismo e com uma ideia de jogo que funcionasse para que alguém conseguisse se destacar. E aí eu não coloco o Rogério como um grande problema, não. O Rogério Ceni, na verdade, ele foi contornando esses problemas para conseguir, mesmo aos trancos e barrancos, ir passando pelos adversários que, na concepção, pelo menos na minha concepção, eram adversários mais fracos do que o São Paulo, ou de mesmo nível do São Paulo, como, por exemplo, aconteceu com o América Mineiro na Copa do Brasil, como aconteceu com o Atlético Goianiense, com o Ceará na Copa Sul-Americana, equipes que também oscilam, que têm seus momentos, mas também travam. E aí, quando você olha para isso, você também tem que perceber que o ataque, por exemplo, do São Paulo foi muito bem na temporada. E é um ponto positivo a se destacar e que tem que ser carregado para o ano que vem. Patrick teve o melhor ano da carreira em participações em gols, jogador que atuou por dentro e por fora do ataque do São Paulo. Luciano tem uma média de gols muito boa na temporada, assim como o Caleri, embora o Caleri tenha acumulado muito mais gols no primeiro semestre do que no segundo, mas todos eles têm bons números, jogadores de frente. Quando você olha para a defesa, aí você vê um Diego Costa firme, o Arboleda se machucando, e quando a gente fala do Arboleda, e o Léo firme, quando a gente fala do Arboleda se machucando, é o problema que o São Paulo encarou em vários momentos da temporada também, o departamento médico. E nem houve tanta lesão muscular assim, mas sim muitas lesões de trauma, lesões de jogo, e o banco do São Paulo não foi suficiente para aguentar. Inclusive, é bom destacar a questão envolvendo reforços, tá? Já estou passando por vários pontos aqui. Passei pelos pontos do psicológico, passei pelos pontos da oscilação, passei pelos pontos também das lesões e agora em relação aos reforços, né? São Paulo teve Nicão e Alisson, 2 reforços que poderiam dar uma dinâmica diferente para o ataque. Não necessariamente melhorar a produção ofensiva, mas dar mais variação para a ofensividade do Rogério, algo que ele pegou tanto no pé ao longo do ano, pelo São Paulo não ser um time que tinha velocidade pelos lados, por exemplo. O Alisson poderia entregar isso, o Nicão já chegou a entregar isso no Atlético, embora seja um jogador que pensa mais o jogo e poderia contribuir até mais com o meio campo, poderia ser uma função, ele já chegou a fazer isso em alguns momentos, mas o ponto é que são 2 jogadores, Alisson e Nicão, que tinham tudo para contribuir e passaram grande parte do ano ou no departamento médico ou no banco de reservas. Não funcionaram. E aí, não funcionar também envolve, claro, não é culpa do jogador ficar no departamento médico, mas é claro que o jogador acaba sendo uma peça que não funcionou no ano, por conta de não estar à disposição. Quando a gente olha para outros nomes, Nahuel Bustos, contratado para ser uma peça de velocidade para o ataque, não conseguiu chegar, não jogou. Quando a gente olha para o Galopo, para ajudar esse meio campo, para ganhar um protagonismo, é claro que é um jovem, mas foi caro e não chegou para ser moldado, chegou para se ajustar e entrar no time. Não conseguiu se destacar. Andrés Colorado está esquecido no São Paulo, praticamente não entra também. Jogador que também tem de lidar com lesões, mas é um jogador que ao longo do ano, quando teve oportunidades, não se firmou. Nahuel Ferrarese, jogador que veio para substituir o Arboleda, veio para de fato assumir uma posição de titularidade, uma condição de ser um homem com maior, como eu posso dizer, frequência no time do que tem tido. Jogador que está muito parado no banco de reservas, também não encaixou. Então olha só a quantidade de reforços que o time não conseguiu colocar em campo. O Patrick, sem dúvida, foi o melhor nome, porque encaixou e está no melhor ano da carreira. Mas veja só como vários pontos aí o São Paulo teve de passar por algumas adversidades. E aí, mesmo com tudo isso, vou citar novamente, um São Paulo com muitos jogadores jovens em campo, Diego Costa, Pablo Maia, Nestor, entre outros que foram entrando, Rodriguinho chegou a jogar, Luizão, Beraldo, vários jogadores chegaram a entrar por conta de muitas lesões, reforços que não funcionaram e ainda assim, com o departamento médico cheio, com reforços sem funcionar, o Rogério foi levando a equipe a topos de competições. No Paulistão, um trabalho que estava começando, e na Copa Sul-Americana, que tem um nível teoricamente mais fraco, mas tem um nível de tensão muito grande por conta do momento que o clube vive. E o Rogério conseguiu colocar o time na final da Sul-Americana. Perdeu para o Del Valle? Perdeu para um time melhor preparado,
com jogadores mais cascudos até em algumas ocasiões, por enfrentarem mais situações de título, algo que os jogadores do São Paulo, de modo geral, não têm enfrentado ultimamente, embora tenha trazido aí o Rafinha, por exemplo, que é um jogador multicampeão, mas não são jogadores acostumados a olhar para títulos. Já o Del Valle, dentro do cenário doméstico, está acostumado. No cenário internacional, recentemente, tem jogadores no clube e também pessoas da comissão técnica acostumadas a ganhar. Então, naturalmente, isso acaba pesando. E o Del Valle é um bom time de futebol. Justamente por isso acabou vencendo o São Paulo, que mostrou muita afobação e muito nervosismo na final. Mas chegou na final. Assim como chegou no Campeonato Paulista. Claro, oscilou também no Campeonato Brasileiro, mas em nenhum momento o São Paulo ficou como um time que muita gente falou, acho que o São Paulo vai lutar contra o rebaixamento. Não, São Paulo ficou sempre no meio da tabela, na verdade chegou a estar na parte de cima em alguns momentos lá no início do campeonato, mas ficou sempre distante da zona do rebaixamento. É um São Paulo que não passou apuros e tem que melhorar muito o seu desenvolvimento de jogo fora de casa. Mas foi um São Paulo que, com o Rogério Ceni também, teve 2 modelos de jogo sendo aplicados, né? Modelo de jogo não, porque o modelo é o mesmo. Na verdade, 2 sistemas sendo utilizados, variações, sistemas com 3 zagueiros, sistemas com 2 zagueiros, sistemas colocando ala, sistema colocando jogadores de lateral e também jogadores mais abertos de meio campo. O Luciano fazendo uma função também muito tradicional dele funcionando, ajudando a dar número onde a bola estivesse para gerar superioridade numérica. Então é um trabalho do Rogério que superou algumas adversidades, não conseguiu fazer com que reforços rendessem, e esse é um ponto que precisa ser melhorado para o ano que vem, mas tendo em vista que o São Paulo nem mesmo tem poder de investimento para a próxima temporada, a permanência do Rogério é muito importante. Porque o Rogério é um cara acostumado a títulos. O Rogério é um cara acostumado a títulos no São Paulo e como treinador, e o Rogério Ceni já sabe o que faz um jogador funcionar no São Paulo e o que não faz um jogador funcionar nesse São Paulo, nesse elenco especificamente. Então ele tem a capacidade de iniciar uma pré-temporada, de conseguir colocar os jogadores nos níveis físicos importantes e essenciais para que o time tenha a presença desses atletas com uma regularidade grande e, além disso, já sabe justamente os sistemas que os jogadores estão mais bem adaptados e já percebeu o que há de dificuldades dos reforços para atuar e para ganhar espaço. Tudo isso é importante. Os diagnósticos são importantes para que na próxima temporada o São Paulo consiga crescer, oscilar menos, tanto na cabeça quanto nos resultados, principalmente nos pontos corridos. E a partir daí, quem sabe, superar as expectativas. Porque nesse ano o São Paulo não superou as expectativas. Vencer o Del Valle seria superar as expectativas. Chegar na final da Sul-Americana? Não. Vencer o Palmeiras seria superar as expectativas na final do Paulista, mas chegar na final do Paulista não foi superar as expectativas. E conquistar uma vaga na Copa Libertadores da América, que o São Paulo está buscando no Campeonato Brasileiro, não será também superar as expectativas. Será algo que todo mundo aguarda. Mas foram tantas adversidades, tantos reforços que não funcionaram, e mesmo assim o Rogério conseguiu dar sonhos para os torcedores em relação a títulos, tanto no Paulistão quanto na Copa Sul-Americana, e alcançar uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo, que também é algo que, se passasse o Flamengo, superaria todas as expectativas e todos os prognósticos. Não passar pelo Flamengo, não superou as expectativas. Então, o ano do São Paulo, nessa temporada, conquistado uma vaga na Copa Libertadores da América, apertando ali o botão do G8 e partindo para a Libertadores do ano que vem, é um ano dentro das expectativas, junto com uma final de Copa Sul-Americana e com uma final de Campeonato Paulista. Não é um vexame, não é um ano ruim, mas também não é um ano excelente. Agora, a permanência do Rogério, o trabalho de um técnico que tem conteúdo, que soube se virar diante das adversidades, colocou o time para sonhar com títulos de novo e já entendeu o que os reforços têm a entregar, o que os reforços podem gerar de potencial, quais podem brigar por vagas, quais posições os reforços não atenderam e o time vai precisar buscar. Tudo isso o Rogério tem em mãos, porque é um cara muito focado no trabalho. Então, naturalmente, para o São Paulo é importante que o Rogério siga no comando. E mais importante ainda é que a própria diretoria e o próprio Rogério parem em um dado momento e simplesmente digam, acabou esse ponto, está resolvido. Próximo ano, independentemente de vaga na Sul-Americana ou vaga na Libertadores, o Rogério vai seguir e vai continuar um trabalho que colocou algumas sementinhas nesse ano, superando algumas adversidades, cumprindo expectativas e fazendo o torcedor sonhar com a ideia de superar expectativas. E no próximo ano, quem sabe superá-las. Bom,
Essa é a minha opinião em relação ao ano do São Paulo, aos vários problemas que o São Paulo teve, as deficiências, as diversidades e também os resultados. Claro que você pode dar a sua opinião aqui embaixo sobre o ano do São Paulo, sobre a permanência do Rogério, sobre o vídeo, fique à vontade. Não esqueça de deixar o seu like, também não esqueça de deixar aqui embaixo a sua inscrição no canal, se você quiser ser membro eu vou ficar muito contente e claro, cadastre-se na Estrela Bet no comentário fixado. Bora falar de futebol!